Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 4 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a igreja celebra hoje a memória de São Francisco de Assis. E na primeira leitura, nos deparamos com um aspecto oracional que muito quer nos ensinar algo. O Evangelho de hoje nos mostra o quanto temos que levar a sério o seguimento e o chamado de Jesus em nossas vidas. Não devemos permitir que tipos de empecilhos atrapalhem o nosso apostolado de cristãos. Bom, em primeiro lugar, quem foi São Francisco de Assis? Sua vida já é um verdadeiro testemunho das grandiosas obras que Deus sempre deseja realizar na vida de cada um de nós. São Francisco de Assis, antes de sua conversão, era um jovem de família nobre e ele gostava muito de esbanjar o dinheiro de sua família, com noitadas e muitas diversões, visto que os negócios de seu pai não o atraía de forma alguma. Em seu período, no século XIII, havia cidades em guerras, e onde ele queria ajudar a combater. Mas uma enfermidade tirou este propósito de sua vida. Em sua enfermidade, São Francisco ouviu uma voz misteriosa que pedia para ele vender os seus bens e adquirir a pérola preciosa escondida nos evangelhos. Em uma igreja pequena e simples de São Damião, novamente ele ouviu a voz misteriosa que o chamava a reconstruir a igreja de Jesus. Sua conversão foi notável, pois de esbanjador e boêmio que era, ele decidiu abandonar os bens de sua família e se dedicar ao evangelho inteiramente. Parecido com a primeira leitura de hoje, onde o profeta Neemias pede ao rei certa autoridade para reconstruir o templo de sua família. Também São Francisco, após muita peleja, especialmente com seu pai, ele saiu de sua casa e depois de um certo tempo fundou a Ordem Franciscana. Inicialmente, a ele juntou-se outros 12 jovens que viviam as regras escritas pelo próprio São Francisco, que era pautada nas instruções de Jesus. Ele pediu aprovação para o Papa daquele período para viver como Jesus, seguindo as regras que ele tinha escrito. E após certa relutância, o Sumo Pontífice o autorizou. E mais tarde, o Papa Inocêncio III assinou a permissão de sua regra para ser vivida por ele e por todos os membros da comunidade que ele fundou. Ele fundou também um convento para mulheres, as Clarissas. Bom, olhando por este prisma, de certo modo, parece um espelho da primeira leitura de hoje. Todo este cenário descritivo realmente parece se encaixar perfeitamente com o dito da primeira leitura de hoje. Entre tantos detalhes, significa que cada um de nós também podemos obter muitos bens espirituais se fizermos tudo certo em nossa vida. Também o Evangelho de hoje
É como se fosse algo perfeito para se encaixar neste cenário franciscano de hoje. No Evangelho, Jesus energicamente instrui como deve ser dos seus discípulos. Jesus abre a inteligência de todos aqueles os quais querem segui-lo, a fim de que ninguém seja uma pessoa enganada. Ademais, se alguém quer realmente viver o Evangelho em sua vida cotidiana, então mostra-nos, especialmente partindo do exemplo de São Francisco, que isto é possível a qualquer pessoa. Mas, um detalhe, tem que ser do jeito de Jesus. No Evangelho, nos é sugerido pensar que existem inúmeros tipos de desculpas por esta ou aquela pessoa para não seguir com radicalidade o que Jesus instrui. Uns dizem que tem que se despedir da família, outros que tem que enterrar os mortos, outros ainda quer seguir Jesus com algumas más intenções, melhor dizendo. Enfim, de forma radical, Jesus ensina aos discípulos que somos, aliás, cada um de nós, todos esses discípulos que Jesus ensina, é um reflexo, Então, também somos chamados a ser discípulos de Jesus, que ele avisa que quem pegar no arado para trabalhar deve sempre seguir em frente e nunca querer desistir do chamado de Deus em sua vida. São Francisco nos mostra que isto é possível de ser realizado por cada um de nós. Certamente que, ao dizer sim a Deus, não devemos nos preocupar com tantas coisas demasiadamente, pois é o próprio Jesus quem vai realizar tudo através de cada um de nós. São Francisco compreendeu tudo isso. Ele viveu evangelicamente a sua vida inteira e conquistou de Deus grande sabedoria para anunciar o Evangelho, que por vezes era anunciado com a sua própria vida, como ele dava testemunho. São Francisco se assemelhou tanto a Jesus que certa vez que ele rezava em um monte, o Senhor concedeu a ele os seus estigmas. Não somente isso, São Francisco possuía o dom das profecias. Incontáveis vezes ele anunciou coisas antes mesmo que elas acontecessem. Realmente, quem deseja seguir Jesus, como ele ensina nos evangelhos, obterá já nesta terra grandes tesouros espirituais para servir ainda melhor o seu semelhante e a Igreja de Jesus, exatamente como fez São Francisco. São Francisco é um grande exemplo a fim de que as pessoas percebam que é possível viver religiosamente como Jesus pede a cada um de nós. Não tenhamos medo ou receio, em razão de que este mundo um dia passará, e o que vai ficar, povo de Deus, será somente o que cada um de nós fizemos pela causa de Jesus. Imitemos os santos e santas da Igreja de Jesus e sejamos fiéis e felizes até a vida eterna. São Francisco faleceu em 1226 e foi canonizado 2 anos após a sua morte. E ele deixou-nos tantos bens espirituais, como também uma bela oração que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. É perdoando, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.